Mateus, capítulo 7. Vamos ver o versículo 12, 13 e 14. Evangelho de Mateus, capítulo 7, de 12 a 14. Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 12 a 14. Achamos? Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. Queridos, a partir de hoje nós vamos intitular os sermões de sexta-feira, e provavelmente uma quarta-feira, como a conclusão ou as conclusões do Sermão do Monte. Até aqui, queridos, se você observar na sua Bíblia, até o versículo 11 de Mateus capítulo 7, Jesus vai falando, ensinando o que ele queria que as pessoas fizessem. Do versículo 12 para frente, ele começa a tornar a palavra dele mais prática ainda. Ele começa a tornar a palavra palpável. Não era só agora orientação, mas era o que, olha, faça isso. É assim que funciona, é assim que faz. E aí, querido, no versículo 12, nós podemos chamar da regra de excelência. Versículo 12, como que se chama, igreja? Regra de excelência. E qual seria essa regra de excelência? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós. A ideia é o seguinte de Jesus, queridos. Você quer ser agradado? Você quer ser respeitado? Você quer ser tratado bem? Então, agrade, respeite e trate bem. A regra é simples. A regra de excelência não tem muito mistério. Eu falo, do jeito que você quer ser tratado, trate. Do jeito que você quer que as pessoas se dirijam a você, se dirija a elas. Do jeito, queridos, que você quer que a pessoa te considere, considere as pessoas. E aí, queridos, uma coisa óbvia, uma coisa lógica, uma coisa fácil a gente se identificar, é o seguinte: dificilmente, de repente, tem alguém entre nós que não tem esse tipo de problema. Eu tenho esse tipo de problema. Se eu, por um incidente ou acidente, estou num lugar e ouço involuntariamente um grupo de pessoas falando mal de mim, você gostaria de ouvir alguém falando mal de você, na sua ausência? Aí a regra de Jesus é essa: então não fale mal dos outros. Você não gostaria que ninguém denigre a sua imagem, então não denigre a imagem de ninguém. É assim. A regra é simples. Essa regra de excelência é uma coisa lógica, uma coisa tranquila. É uma coisa, queridos, que quando colocado no dia a dia é mais fácil ainda. E, queridos, nós vamos observar que os grandes problemas que nós temos, quer de ordem familiar, quer de ordem governamental, independente da escala municipal, estadual, federal, mundial, os grandes problemas, queridos, não é a ausência ou a presença de dinheiro. Não é. Não é questão de terra ou ausência da terra. Nada disso. O grande problema é o quê? Relacionamento. Esse é o grande problema. Se as pessoas começassem a aplicar essa regra em tudo na sua vida, queridos, eu vou falar sem medo de errar. 99,9% das guerras não teriam acontecido. Quem jogou a bomba no Japão? Hiroshima e Nagasaki. Quem foi? Estados Unidos. Ele gostaria que fizesse isso nele? Não. Não, jogar uma bomba atômica nos Estados Unidos, a potência do mundo. Não pode jogar em mim, não. Então por que você jogou no outro país? Estão vendo como que a coisa é lógica? Uso agora, está na moda, uso de arma química. Você gostaria que fizesse isso no seu país? Não. Então o que você fez no país do outro? Queridos, isso é em todas as escalas, em todas as dimensões, em todas as áreas. Aí vamos reduzir isso para a nossa família. Pai, você gostaria que seu filho te humilhasse na frente dos outros? Não.
eu te respeito. Então não humilhe seu filho na frente dos outros. Está vendo como é simples? Marido, você gostaria que a sua mulher te ridicularizasse, fizesse chacota de você diante dos outros? Não. Então não faça isso com a sua esposa. É coisa lógica. A regra de excelência é a coisa mais óbvia e lógica do mundo. Uma das piores coisas que tem, que é você ir numa repartição pública. O tratamento é horrível. Nossa, o cara parece que acordou com a macaca atrás do toco. Ele te atende mal, fala mal com você, tudo é jeito. Então, quando você tiver a oportunidade de atender alguém, atenda com alegria, com prazer. É essa que é a regra que Jesus está falando. O que Jesus está nos ensinando, que todas as questões estão resumidas nisso. Do jeito que você quiser ser tratado, trate a pessoa. E sabe qual é o ponto X, querido, que a gente tem que ver? E que a gente não pergunta, e a gente não se preocupa? A questão dessa, de eu tratar as pessoas, é o seguinte: sabe como que eu tinha que comportar? Eu chegar para minha esposa e falar: o que você quer que eu faça? É eu me preocupar com o que ela quer e ela se preocupar com o que eu quero. A questão é essa. O que eu quero e o que o meu próximo quer. O que o meu próximo quer? Como ele quer ser tratado? Como ele quer ser lidado com ele? Como? Eu tenho que perguntar para ele o que ele gosta que eu faça e o que ele não gosta que eu faça. A regra é simples, queridos. Só que tem um problema, que nós vamos falar mais, daqui a pouco mais para frente, que o problema é o seguinte: já ouviram essa frase? Eu sou assim, trato todo mundo igual e pronto. Se quiser me aceite assim. Esse é o problema. Você quer que o mundo te aceite como você é, mas você não aceita as pessoas como elas são. Aí Jesus fala: como você quer ser tratado? Trate as pessoas. É simples. Aí sabe por que você tem que fazer isso, queridos? Jesus fala bem claro. Porque essa, que ele diz, é a lei e os profetas. Eu só não entendi. Abra sua Bíblia, por gentileza. Marcos capítulo 12, versículo 31. Todos, por gentileza. Vamos tentar ler todos numa só voz. Marcos capítulo 12, versículo 31. Marcos 12, 31. Achamos? Amém. Vamos ler numa só voz, uníssono. Marcos 12, 31. No 3 a gente lê. Continua até 3, no 3 a gente lê. 1, 2, 3. E o segundo... Qual é o segundo maior mandamento? Jesus falou: olha, eu estou resumindo a lei em 2 mandamentos. Toda a lei, todo o Velho Testamento, eu estou resumindo em 2. Amarás teu Deus acima de todas as coisas. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O que Jesus está falando é o seguinte: se interesse pela felicidade do seu próximo como você se interessa pela sua. Se preocupe com a vida do seu próximo, não no sentido de fazer relatório para outras pessoas, mas se o seu próximo está feliz. Será que o meu próximo está feliz? Será que eu estou contribuindo para o bem-estar do meu próximo? Quem é o seu próximo aí? Quem é o seu próximo? Mano, ninguém tem próximo aí não? Quem é o seu próximo aí? Não, quem está do seu lado agora aí. Quem está do seu lado é o seu próximo. Quem está atrás de você é o seu próximo. Esse é o seu próximo. Você está preocupado com a felicidade dele? Você está preocupado com o bem-estar dele? Esse é o seu próximo, quem está do seu lado. É isso, Jesus. É essa magnitude do cristianismo. O meu próximo não é aquele que eu tenho sempre contato, mas é aquela pessoa que eu ando de ônibus com ele. E ela está em pé, cheia de bolsa. Eu estou cansado, mas eu não estou com bolsa. Eu levanto e falo: senta aí, por gentileza. Quem é meu próximo? É isso que Jesus está falando. Aí quando eu estou dirigindo, a pessoa, eu percebi que ela está com mais com pressa, pode passar. Se não, pode passar. Entra, não tem problema não. Você deve estar com um assunto mais urgente que o meu. Isso é amar ao próximo. Ainda mais quando o próximo, que está próximo de você, é seu inimigo. Você tem que amar. É isso que você tem que fazer. Então, a regra por excelência que Jesus nos ensina é o quê? Eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Aí fala, ó, essa regra excelência resume toda a lei
e os profetas. Jesus falou o seguinte: você quer cumprir a lei e quer cumprir as profecias, ame o seu próximo como a você mesmo. Ponto final. O que você gostaria que fizesse por você, faça pelos outros. Como você gostaria que fizesse por você, faça aos outros. E queridos, se você colocar isso, arrisca na sua vida. Se você colocar isso hoje, começar a fazer isso hoje, sabe o que vai acontecer? Amanhã, você vai estar vivendo no paraíso em plena terra. Isso Vamos falar do marido e da mulher mais uma vez? É bom, né? Seu marido está dormindo, você está dormindo, seu marido, sua esposa está dormindo, não sei, importa. Alguém levantou primeiro. O que o cidadão faz? Está apagado. O que ele faz? Liga a luz. Aí abre a porta. Você gostaria que alguém fizesse isso? Não. Então não faça. É simples. Você gostaria de chegar na hora de pegar o bife, ter o menor? Já viu, né? Às vezes acontece isso, tem um monte de bife. Aí o menor deixa por último. Qual tem que ser a sua atitude como cristão? Não, eu gostaria de ter o bife maior, então eu vou deixar o maior bife aqui. É isso, queridos. Quando você colocar essa regra na sua vida, a sua vida vai virar um paraíso na terra. Primeiro, que você vai agradar a Deus. Segundo, que você vai estar cumprindo a lei e os profetas. Então, a regra de excelência, qual é? Faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse com você. Aleluia. Pronto. É isso que você tem que fazer. Porque a partir do momento que você começar a fazer isso, queridos, a melhor maneira de você ensinar não é falando, é fazendo. É fazendo, queridos. E pela misericórdia de Deus, eu luto para isso, Eu tenho aí pessoas que andam comigo às vezes em Volta Redonda. Tem dois aqui que são testemunhas. Um falou assim: eu estou com frio, quem busca a blusa para mim? Lembra disso? Opa, vou lá buscar a blusa. Não, vou lá buscar. Porque se eu tivesse com frio e cansado, eu gostaria que alguém fosse lá buscasse a minha blusa. Quem não gosta de receber gentileza? Quem não gosta? Então eu tenho que ser gentil. Tem que ser gentil. Olha o almoço. Não, pode só abusar. Se sobrar o meu, como? Se não sobrar, não tem problema. Agora imagina se todos pensarem assim, queridos. Não vai ter problema de faltar carne, não vai ter problema nenhum. Então a regra de excelência, primeiro, faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse com você. Olha para a pessoa para o seu lado, seu próximo, fala assim: faça a mim. Fala com ele, fala assim, eu vou até devagar. Faça a mim o que você gostaria que eu fizesse com você. Rapaz, lá em casa ia ser uma paz. A Eunice não ia mexer nas coisas da Amélia, a Amélia não ia mexer nas coisas da Eunice, a Esther não ia mexer no batom de ninguém. Isso é uma maravilha lá em casa. Mas é isso que Jesus está falando. Se você fizer isso, não vai ter problema nenhum. Aí, queridos, nós vamos passar para outra conclusão do Sermão do Monte. Mateus, capítulo 7, versículo 13. Primeira conclusão é a regra de excelência. Mateus 7, versículo 13. Aí Jesus fala o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz oh Jesus, que conduz a perdição, e muitos são os que entram por ele. Porque estreita é a porta e Apertado o caminho que leva a vida, e poucos há que o encontram. Aí Jesus fala: olha, vem cá, prestaram atenção no Sermão do Monte? Para que as pessoas que estavam ali prestaram atenção? Então vamos aplicar esse Sermão do Monte. A primeira coisa que Jesus faz aqui é um convite: entrai pela porta estreita. Pastor, o que Jesus quer começar falando com isso? Jesus quer dizer uma notícia excelente. Quem é cristão aqui? Amém. Glória a Deus. Dá o seguinte: olha, entra pela porta estreita. Quer dizer que a sua caminhada como cristão já vai começar difícil. É isso que ele está falando. Já vai começar no aperto. Amém, igreja? Amém. E ele está falando que já não pensa que eu vim trazer paz, alegria, som de água fresca. Ele fala: vai começar no aperto. Lá fora é vida boa, tudo tranquilo, mas se for me seguir, já vai começar
no aperto. Porque Jesus está falando o seguinte, a vida cristã, Jesus, ela não vai se tornando difícil. Ela já começa difícil. Jesus não estava querendo enganar ninguém, falando, você vai me seguir? Primeira coisa, o primeiro passo que você der, tem que passar pela porta. E a porta já é apertada. Já é estreita. Não vai ficando difícil não, já começa difícil. Lucas 9, se não me fala a memória, versículo 27, também não me fala a memória, Jesus fala o seguinte, se alguém, não é obrigado a seguir Jesus, é obrigado a seguir Jesus? Não. Se alguém quiser vir após mim, olha só, está no modo subjuntivo. Então, certo? Quem estudou português por esses dias, é um modo subjuntivo. É uma condição. Se alguém quiser, não é obrigado. Vir após mim. Aí ele muda o modo. Não é mais uma condição. Ele é um imperativo. Negue-se a si mesmo. Mudou. Ele não está mais sugerindo, ele está ordenando. Negue-se. É imperativo, é uma ordem. Aí ele continua no mesmo modo. Tome a sua cruz e siga-me. Jesus está falando o seguinte, olha, quem entrar no Evangelho, a porta é estreita. E queridos, quando a porta é estreita, há coisas que não dá para você levar junto. Vocês ouviram aquela passagem que Jesus falou? Alguns talvez nunca ouviram a explicação correta. Jesus disse uma vez assim, é mais fácil um camelo passar por um fundo de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eu vou confessar que quando eu era pequeno, eu falei, rapaz, isso aí que é milagre, um camelo passar no fundo de uma agulha. Eu ficava imaginando. Sem brincadeira. Eu ficava imaginando, como isso? Aí cresci, estudei. Deus me abençoou. Em Jerusalém, tinha uma entrada que tinha um formato de uma agulha, de fundo de agulha. E ali é o seguinte, os viajantes, comerciantes, eles tinham que escolher. Ou eles ficavam do lado de fora da cidade expostos aos ladrões, ou ele tinha que pegar o camelo dele, tirar toda a bagagem, passar o camelo, só passar o camelo ele tinha que abaixar, passar o camelo, ele tinha que pegar a bagagem no ombro e colocar no camelo de novo. No outro dia para sair, fazer a mesma coisa. Aí Jesus disse o seguinte, é mais fácil o comerciante, o viajante, tirar toda a bagagem que dá trabalho e fazer o camelo passar sozinho, do que o rico largar suas posses do lado de fora e entrar no reino dos céus. O que Jesus está falando aqui, a gente pode trazer um paralelo. Ele está falando o seguinte, você quer passar pela porta estreita? Tem coisas que você tem que largar. Fala para o seu irmão, com tudo que você tem, você não entra no céu. Que isso, pastor? Primeira coisa que você tem que largar, sabe por quê? Porta estreita. Vamos imaginar uma porta mais estreita que essa aqui. Passam duas pessoas? Não. Passa uma, e se for eu, Pablo Evangelista, o Nemil está quase chegando lá também, vai ter que passar uma vaselina para ir no embalo. O que Jesus está ensinando é o seguinte, essa porta só passa uma pessoa. O que Jesus quer falar? Largue a multidão do mundo. Profundo, né? Larga as amizades, larga o gologuismo. Ninguém entra no céu na multidão, porque nessa porta passa um por um. Então a primeira coisa que tem que largar é a multidão. E queridos, nós pais ouvimos muito isso. Quando minhas filhas falam isso, eu coço a cabeça. Pai, pode fazer isso? Não, mas todo mundo faz. Eu falo, mas eu não sou pai de todo mundo. E é isso que tem muita gente falando. Mas todo mundo faz. Deus fala, opa, mas não é todo mundo que vai passar pela porta estreita. É isso que ele está falando. Larga a multidão, porque nessa porta passa um por um. E não tem como se levar a multidão. Às vezes, você vai ter que largar a sua família. Que isso é? Porque a porta é estreita. Não tem como você passar com a sua família nessa porta. É cada um por si para passar na porta. A primeira coisa que Jesus fala é isso. Ó, larga a multidão. Não importa se todos fazem. Não importa se no Brasil é normal você estar com jeito com o guarda. Fui parado pelo guarda. De novo. Falou, Jesus. Não parou ninguém, só eu. Fala, rapaz, esse cara tá sem implicância. Esse cara não gosta de preto. Só pode ser. Documento. Cadê a vistoria? Eu não tenho. Vamos conversar, seu João. Vamos conversar. Aí falou, preencheu a multa, falou, assim tá bom pro senhor? Eu disse, não, estou todo errado. Aí ele falou assim, o senhor trabalha de quê? Eu sou pastor.
e devolveu o documento, assim. Já viu que nem a saidinha dele. Devolveu o documento, pode ir embora. Mas se eu ver o senhor de novo, eu prendo o seu carro. Era normal de alguém oferecer. Mas eu tenho que passar pela porta estreita. Eu não posso me assemelhar com a multidão. Romanos 12, 2. Não vos conformeis. Não tomem a forma. Não se pareçam com o mundo. Mas transformai-vos. Queridos, quer passar pela porta, você tem que se separar da multidão. Agora, vem agora aqui na minha mente, quando Jesus ia fazer um milagre em alguém, ele curava a pessoa no meio da multidão? Sim ou não? Não. Ele chamava a pessoa, chama o cego. Teve um homem que estava com a mão ressecada, estava lá no meio, lá na sinagoga, misturado. Ele fala, vem para o meio. Sai do meio da multidão. Eu quero te curar longe da multidão. Meu querido, tem bênção que Deus não vai te dar se você estiver no meio da multidão. E uma delas é a salvação. A principal delas é a salvação. Sempre que Jesus ia salvar, curar alguém, ele chamava a pessoa em particular. Ele tirava a pessoa da multidão. Então, queridos, uma das coisas que nós temos que deixar é a multidão. Outra coisa, queridos, que nós temos que largar juntamente com a multidão. Mas é a mesma coisa, não é a mesma coisa. O mundanismo. Está passando a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Uma coisa é você estar andando com as pessoas. Outra coisa é você praticar as coisas que o mundo tem oferecido para você. E detalhe, me corrija se eu estiver errado, tem muita coisa que a gente faz sozinho e que não agrada a Deus. Eu ouvi, não sei quem falou, não sei se eu li num livro, mas você mostra o seu caráter é quando você está sozinho. Você e mais ninguém. Na hora que você olha para o lado, eu não sei por que a pessoa olha para o lado. O problema maior está onde? Está de cima, que é Deus. O cara faz uma coisa errada, olha para o lado, para trás. Ele esquece de olhar, é para cima. Aí Jesus fala, se quer entrar por essa porta, largue a multidão. Primeira coisa. Segundo, largue o mundanismo, aquelas atitudes levianas, aquelas práticas que não agradam a Deus. Pare de fazer aquilo, pare de cantar aquilo, pare de falar aquilo, pare de pensar aquilo. Aquilo que não agrada a Deus, larga. Se você tiver com essa bagagem, você não vai passar na porta, porque não cabe você e o mundo no reino dos céus. É só você. Outra coisa, queridos, que Jesus fala que nós vamos ter que largar, eu não sei qual dos três é mais difícil, mas esse é complicado. Jesus fala, olha, sabe o que você vai ter que largar para entrar nessa porta? O seu eu. O seu eu não pode ser maior que a porta. Tem muita gente, queridos, que não vai passar na porta porque é egoísta, é orgulhoso, é presunçoso, se acha um pamamã. E Jesus fala, não, no reino dos céus não tem lugar para o eu. E o apóstolo Paulo fala muito simples, que ele fala, eu já crucifiquei o meu eu na cruz de Cristo. Ele sabe que com o eu dele, com a carnalidade dele, não tem jeito. E Paulo fala uma expressão, eu não sei se alguém já explicou. Ele fala assim, despojai, quer dizer, tirai o velho homem. O que Paulo quer dizer com isso, com o velho homem? Paulo divide a vida do ser humano em duas partes. Antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo ele chama de velho homem, com velhos costumes, envolvido no mundo, no meio da multidão, o eu dele muito forte. E depois de Cristo ele fala um novo homem. Novas atitudes, novos pensamentos, novas pessoas, um novo caminho. Ele fala, despojai do velho homem. Quer dizer, ele fala o seguinte, que a cada dia eu tenho que tirar aquilo que o mundo colocou em mim. Não sei como já tiveram essa experiência, né? Independente da idade, é fácil. Quando você anda no meio do mato, fazer alguma coisa, gruda aquilo na sua roupa, como chama? Carpicho. Eu quero que você tome isso como exemplo. Às vezes você tem carpicho até hoje no mundo. E não tem. E você tem. Todo mundo tem. Mas eu não posso me acostumar com o carpicho. Eu tenho que tirar. E aquele que eu não consegui tirar, eu tenho que pedir a Deus para tirar. Queridos, eu vou até além. Às vezes nós temos até carrapato do mundo ali. Que é, mas que nojento, mas é. Tem coisas no mundo que está em nós que ainda está sugando a nossa fé, sugando a nossa santidade, sugando a nossa vida com Deus. É necessário a gente tirar esse carrapato, tirar isso, porque está fazendo mal para a gente. Amém, igreja? Amém. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, deixa Deus tirar o carrapato em você. Deixa Deus tirar o carrapato em você.
Coitado da Artinha, não é capaz, não, pastor. Deixa eu mudar de lado, então. O Wellington atrás dele, o Wellington. Aí Jesus está falando, você quer entrar por essa porta? Larga o mundo, larga o seu eu e larga a multidão. Larga tudo isso. Larga tudo isso, queridos. Larga tudo isso. E aí ele continua falando o seguinte, queridos. Ele fala o seguinte, olha, a lei é bonita, a lei é linda, é bem bolada, mas a lei não foi feita para ser venerada ou elogiada. A lei foi feita para ser obedecida. Jesus fala, olha, a porta é estreita. E são poucos que entram por ela. Por que são poucos que entram por ela? Porque são poucos que procuram entrar por ela. Por quê, queridos? Só de ter acesso a essa porta estreita é difícil. Você tem que renunciar, você tem que largar coisas. E, queridos, se você olhar uma estatística aí muito rápida, você vai ver assustadoramente, não é novidade, tem muito mais clínico médico do que especialista. Amém, igreja? Porque para ser especialista, demora, é mais difícil, é mais complicado, gasta mais. Na clínica geral, vai estar tranquilo, clínica geral. É assim que está acontecendo. Ninguém quer se tornar especialista na porta apertada. O acesso a ela é difícil. Queridos, você para chegar nessa porta, e quando está nessa porta, é a tribulação. Tribulação quer dizer opressão, aquela coisa que te dá pressão, e é isso, queridos. Até você chegar à porta estreita, você tem que falar não para muitas coisas. Por isso são poucos que passam por ela. São poucos que conseguem se chegar a essa porta estreita. E aí, queridos, a notícia que assusta-nos mais ainda. Obrigado. Como que diz o versículo 14 de Mateus 7? Ele fala o quê? Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Não é só a porta que é estreita, mas o caminho é apertado. O que Jesus está falando é o seguinte: se você passar pela porta, o caminho também é apertado. Não vai ter folga. Quando a porta é larga, a multidão entra, ninguém te cobra nada, ninguém pega no seu pé, ninguém quer saber para o bem da sua vida, mas o caminho apertado é diferente. E não é apertado por causa do pastor, por causa da igreja, é apertado porque o caminho é apertado por natureza. É uma vida cristã de dificuldade. É isso que Jesus quer dizer, é isso que Jesus quer falar. Aleluia. Queridos, quando o mundanismo entra no Evangelho, o Evangelho muda. As pessoas, quantas vezes que já ouviu falar de pregar sobre o caminho apertado? Lembra? Quantas vezes? Pouquíssimas vezes. Porque hoje o Evangelho se tornou sinônimo de porta larga, prosperidade. Vem para Jesus, você vai ganhar um carro, vai ganhar uma casa nova. Você vai ser o homem mais feliz dessa terra. Se você é solteiro, Deus vai te dar a mulher dos seus sonhos. Se você é casado com uma mulher que não está muito boa, Deus vai trocar ela para você. O Evangelho de hoje é assim, meu amigo. Vai dar uma mulher de 2014, 0 bala. Farol em cima. Tudo tranquilo. Não vai precisar nem de step. O Evangelho de hoje é assim. É facilidade. É só profecias que trazem expectativas boas. Mas Jesus falou, olha, no mundo tereis aflições. Vai passar dificuldade na sua mesa, vai passar dificuldade no seu trabalho, vai passar dificuldade na saúde, mas tem bom ânimo. Ele falou, eu venci o mundo. Se você for igual a mim e perseverar, vai vencer também. Mas ele só falou que ele venceu o mundo. É isso que Jesus está falando. Olha, o sermão do monte é difícil. Mas se você vivê-lo, vai ser mais difícil ainda. Querido, Jesus está concluindo falando isso. Ser cristão é dureza. É difícil. Queridos, uma coisa que você tem que entender. Prova vestibular para a educação física. 500 vagas. 300 candidatos. Quase todo mundo passa. Prova para a medicina. 1 milhão de candidatos. 100 vagas. Mas o que isso quer dizer com isso? Não se preocupe com quantidade. Porque são poucos que passam pela porta estreita. São poucos, queridos. São poucos. O reino de Deus é para poucos. É difícil. E já está avisando, você vai entrar e vai continuar no aperto. É isso que a palavra de Deus quer dizer hoje para a gente. O que você tem que se alegrar
é que o seu nome está escrito No livro da vida. Aleluia. Glória a Deus. Ah, Deus não vai me abençoar nessa terra? Pode. Pode. Deus pode fazer tudo isso que eu falei, da casa. Mas o que Deus está preocupado é com a sua salvação. Aleluia. Se Deus tiver que te manter num barraco de madeira, andando com chinelo havaiano, se for havaiano, tá bom ainda. Com a sola preta e a tirinha verde. Mas ele vai te levar para o céu? Ele vai fazer isso. Ele vai manter você no céu. Glória a Deus. Porque aquele dito popular não é errado, não. Deus não dá asa à cobra, quando dá tem que cegar. É isso. Se Deus der riqueza para alguém, ele fala, perdi meu filho. Perdi meu filho. É isso, queridos. Tem uma ovelhinha lá, em Volta Redonda, alguns conhecem. Queridos, quando ela está bem de saúde, quando ela some da igreja. Aí ela começa a frequentar barra pesada, tudo. Aí vem gente atrás dela, rapidinho ela se arrepende e vem para a igreja chorando. Eu falei, um dia essa porta vai estar fechada. Você está brincando com fogo, um dia essa porta vai estar fechada. Você vai ficar no estreito, mas não para o céu, no estreito, apertado e para o inferno ainda. Queridos, o que Jesus quer falar para a gente hoje? Primeiro, faça aos outros o que você quer que faça com você. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Em todos. Segundo, a sua caminhada no Evangelho já começa difícil. Já começa difícil. E ela vai continuar com a mesma dificuldade. E quanto mais você crescer na graça e no conhecimento, mais você vai ser provado, mais você vai ser apertado. Para que as suas experiências jamais deixem que você fique soberbo e esquecem de Deus. Amém, igreja? Amém. Diga para o seu irmão, a porta é apertada. O caminho também. Mas eles te levam para o céu. Quer trocar de porta? Pergunta. Você pode levar toda a sua família com você. A porta é apertada, queridos. Queridos, é difícil, mas vale a pena. Vale a pena. Amém, igreja? Amém. Que Deus esteja nos abençoando grande e poderosamente nesta noite. Já por aí, de trás, pode nem dar um bico.